Olá a todos, mais um Respostas de Sábado aqui neste canal. Para você que não sabe o que você vai ver no vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que fizeram aqui para esse canal. Claro, perguntas sobre o que a gente conversa aqui, que é equipamentos de som antigo, tá? Então basicamente você vai ver eu respondendo perguntas que fizeram lá na edição anterior, que eu não me lembro exatamente qual número era, e vou estar respondendo aqui. Então vamos bater papo, conversar um pouco sobre essa geração aqui de equipamentos de som profissional, vintage ou vintage, como queiram. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, lembrando que aqui nesse canal, como eu já disse, a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Esqueci também de falar que meu nome é César e você está no canal das Antigas 80. Então a gente faz vídeos aqui de comparativos, opinião sincera, conhecendo dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram. Inclusive estava mexendo numa caixa aqui, que já estava fechada aqui já há um bom tempo, acho que 10 anos, e eu pensei, puxa, eu vou fazer uma live abrindo. Eu queria abrir a caixa, mas eu falei assim, não, vai ser legal eu fazendo ao vivo, abrindo a caixa ao vivo e tendo as reações com o que tem ali dentro. É material gráfico, e tendo uma reação ao que tem ali dentro espontaneamente ao vivo. Quem sabe aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve eu vou mostrar isso, vou fazer essa live. O meu maior problema de fazer live é a luminosidade, né? Não tem como fazer live agora são 4 horas da tarde, então não tem como fazer live, então tem que ser à noite, daí teria que ter uma iluminação boa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao foco do vídeo, né? Então, tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Que mais? Eu estou aqui à tarde, na quinta-feira, respondendo as perguntas. Então, se você fez uma pergunta na sexta, no sábado de manhã, antes de eu lançar o vídeo, infelizmente eu não vou ter como te responder, né? Então você já entendeu. Outro recado é que aqui você está vendo como plano de fundo é uma mesa de som, ó, da marca Stanner SMI 08/2, tá? Um equipamento clássico hoje em dia. Esse equipamento aqui, se eu não me engano, é do início dos anos 90. Eu tenho ela novinha na caixa, tá? Inclusive ela está à venda. Se você tiver interesse em colecionar uma mesa de som virgem praticamente, é bem difícil, né, de você conseguir esse tipo de equipamento hoje no estado que está essa mesa aqui, porque mesa de som sempre foi muito judiada aí, conforme ela era utilizada para a época, então é bem difícil de encontrar nesse estado aqui. Tem interesse, me chama aí, a gente conversa, tá? Qual que é o outro recado? Bom, era basicamente isso, os recados. Vamos começar aqui então a responder as perguntas, ok? Se eu lembrar, desculpe, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu respondo, eu comento, na verdade, né? Então a edição passada foi a 322, essa edição que eu estou respondendo aqui é a 323, e lá quando eu for te responder as perguntas que você fizer aqui, no comentário desse vídeo, vai ser o 324, se o criador desejar. Então vamos lá. Começando aqui. Vamos ver se... Enereu Eitério. Puxa, é difícil, né? O YouTube não deixa você escrever o teu nome direito, então fica bem complicado. É mais ou menos isso. Boa noite. Tem um Quasar 5500 com defeito. Pode, por favor, me enviar no PV endereço para envio do aparelho para manutenção e revitalização do aparelho? Obrigado. Puxa vida, né? Eu dei essa gaguejada aí na resposta, porque, vamos lá, vou ter que esclarecer, né? Provavelmente é uma pessoa nova que não conhece esse canal. Não, eu não faço manutenção de equipamento, inclusive postei um vídeo aí na quarta-feira, acho que foi, falando justamente sobre um equipamento que ficou parado lá 2 anos no técnico para manutenção, né? E ainda assim não ficou ok, tá com problema ainda. Então realmente eu não faço manutenção de equipamentos, tá? E também não faço revitalização. Eu sou totalmente, não posso dizer contrário, né? Mas eu realmente não gosto, digamos assim, de restauração, certo? Não gosto, né? É bacana, é bonito? Desde que você pegue um equipamento que não tem salvação. Desde que você pegue um equipamento que realmente está muito judiado. Ah, tem um risquinho. Faltando uma letrinha. Ah, tem uma batidinha. Ah, tem uma marcaçãozinha de hack. Vou restaurar? Cara, isso pra mim eu acho, né? Eu vejo o pessoal, eu vendi um equipamento aí outro dia pra pessoa que vai transformar um equipamento da Polivox. Inclusive tem um painel aqui, que eu achei aqui, um painel novo, nem sei onde que eu pus. Queria transformar um equipamento Polivox em um equipamento Cygnus, né? Cara, se fosse em outras épocas eu não teria vendido o aparelho.
Juro, sinceridade. A hora que o pessoal falou assim, não, vou transformar esse teu aparelho da Polivox num Cygnus pra pôr na minha linha. Não, deixa, eu vou desistir de vender. Se fosse em outras épocas, né? Mas por quê? Porque eu sou contra isso, né? Sou totalmente contra. Então, César, você faria algum tipo de restauração? Óbvio. Eu tenho alguns equipamentos aqui que eu restauraria, né? PM5000, só que essa restauração que eu mandaria para o restaurador não seria um mamãozinho com açúcar, né? Qual que é o mamãozinho com açúcar? Ah, um aparelho que está com o painel intacto e o cara só passa uma lixinha e faz a serigrafia e beleza. Não, os equipamentos que eu tenho aqui para restauração é realmente equipamentos que precisam de restauração. Quer dizer o quê? Não sei como é que vai fazer enchimento no painel, sei lá como é que faz, eu já comentei isso várias vezes aqui. Então, voltando à pergunta, não, eu não faço manutenção, não, eu não faço revitalização do equipamento. Então, eu não tenho como te mandar o endereço por PV. Peço desculpa aí, né? Mas eu acho que você acaba encontrando aí, né? Pesquise aí, tem muita gente que está fazendo isso daí. Você consegue, provavelmente você consiga alguém que faça serviço para você, tá? Continuando. Comentário de membros, né? Então, se você tem interesse em virar membro, sim, esse canal tem um setor de membros aqui. E aí você pode ver vídeos de bastidores, dicas, algumas coisas que eu vou postando lá. Eu confesso que diminui bastante o número de vídeos de membros, mas sempre estou postando alguma coisa lá. A maioria do pessoal que está lá é mesmo para ajudar o canal. Na verdade, né, o pessoal que está no membros lá é para manter esses vídeos abertos aí e tudo, né? Para manter o canal praticamente ativo. Então, se você tem interesse em contribuir, primeiramente, contribuir com o canal, você vire membro. Aí lá, de vez em quando, eu posto um vídeo com alguma dica, algum anúncio, alguma coisa que eu vejo que não tem como postar abertamente aqui no YouTube, daí eu posto lá pro pessoal, tá? Então, mais ou menos assim. Então, nosso amigo Roberto CWB, ele é membro do canal e fez um comentário. Vamos lá. Salve, César. Os botões do CM5000 que comprei de você são lindos. Ah, lembrei. Antes de escrever de falar aqui o que ele tem para falar, no vídeo passado eu comentei, ó, o pessoal veio me perguntar sobre botão, inclusive, olha só que coincidência, eu tô com uma caixinha aqui, para você que não assiste, que não acompanha o canal, putz, eu não vou conseguir abrir. Para você que não, com uma mão só não, mas não tem aqui. Ó, quem acompanha o canal viu esse potinho aqui, cheio dessas coisas aí, outro dia aqui no canal, né? Opa, tem um aqui, ó. Então, se você assiste, acompanha o canal, você viu lá o vídeo que eu postei sobre o PM5000 que eu vou pôr à venda, o que eu vou ter que fazer nele lá para deixar ele mais ou menos bonito, né? E que coisas que não vale a pena colocar original, né? Tem equipamentos que não tem como você colocar peça boa em equipamento, né? Às vezes eu vejo o pessoal, não, me vende aqueles views ali que estão bonitos, daí quando você vai ver, o aparelho tá pondo um aparelho carcacento, nem vale a pena, né? Então, no vídeo passado, né, voltando aqui ao assunto, eu comentei sobre os botões do CM5000 que eu vendi e que hoje os caras vendem carcaça pelo preço que eu vendi lá, né? Então vamos lá. Mas isso aí a gente já sabe, né? Não sou inocente em te dizer que hoje tem um valor, amanhã tem outro, né? Óbvio. Isso é óbvio disso, né? Então, se você, exemplo, muita gente pergunta assim, César, você está vendendo seus equipamentos e está fazendo o quê? Óbvio que eu estou fazendo alguma coisa, né? Porque, senão eu ficava com os equipamentos, porque hoje é 5.000, amanhã é 5.010, amanhã é 5.020, 5.100, 5.500, 5.500, 5.800 e vai indo, né? Tem equipamento que, se for ver, há 8 anos atrás que eu vendi por R$1.000, hoje vale R$3.000, então... não sou inocente e te dizer que eu vendi barato, não. Eu vendi porque eu tenho alguma coisa para fazer com isso, né? Porque senão não teria como ficar vendendo barato assim. Então eu vendi um CM5000 para ele e no vídeo passado eu fiz uma referência a ele. Ó, vendi um aparelho tudo bonito, com melhor qualificação de painel lindo, VU lindo. Eu não lembro se os views estavam lindos daquele, mas eu acho que sim. Então, VU lindo, painel lindo, botão da melhor, os mais bonitos da linha 5000, vendi para esse meu amigo aqui, que ele é membro do canal, e fiz um comentário, ó, vendi para ele por 3.000, hoje os caras vendem 3.000 faltando todos os botões, e você vai mandar fazer réplica de botão, não fica a mesma coisa, né? E aí ele fez esse comentário aqui, vamos lá agora pro comentário dele. Salve César, os botões do CM5000 que comprei de você são lindos, acabamento e estado de conservação extraordinários. Eu nem enxergo as marcas de hack, mediante a beleza do painel, faz bem para os olhos. Com certeza, era um dos equipamentos mais bonitos que eu tinha aqui, eu comentei até no dia que eu vendi o equipamento, falei, ó, ele é tão bonito, que ele ficou aqui por um bom tempo, né? Só que ele tinha marcas de hack, mas o painel é tão bonito, é da versão mais bonita. Eu ainda tenho um equipamento da versão mais bonita aqui, que acabou ficando aqui, e tenho um CM5000 da versão
completa, bonita tal, mas não é tão bonito como dessa versão que eu vendi para ele lá, que eu ainda tenho uma versão aqui, né? Mas, César, como assim? Bom, então assista os vídeos do canal aí, tem vários vídeos onde eu mostro as versões dos botões, a diferença, né? Por que um equipamento vale mais que o outro? Exemplo, esse equipamento que eu vendi para ele valeria muito mais que muito que está sendo vendido aí com botão fosco. O botão que eu vendi para ele lá é aquele botão anodizado, lindo pra caramba, né? Obrigado pelo comentário, meu amigo Roberto. Tô te devendo o manual, né? Do timer, né? Mas, cara, tá difícil aqui. Eu tô tentando dar uma organizada nas minhas coisas aqui. Tô diminuindo. Meu amigo Roberto já veio aqui. Ele sabe que quando você entra na porta, né? Você já bate de som com o som aqui, onde eu tô, né? No bunker. Isso que era mais ainda. Ele veio aqui numa época que eu já tinha vendido um monte de coisa. E tô tentando afastar. Quer dizer o quê? Vou tentar botar uma mesa de sinuca aqui em vez do som. Tô brincando, mas você entendeu, né? Tô tentando botar tudo pra trás. Pra diminuir as coisas aqui, né? E poder aproveitar também, né? Muito obrigado, meu amigo, pelo comentário. Galvão 1091, top comentários. Valeu, meu amigo Galvão, ele tá sempre por aí, sempre comentando, correto? Vamos lá. Então é isso. O que eu tinha que falar? Ó, a mesa de som, né? Os fiozinhos invertidos. Esqueci de falar que eles estão batendo aí, ó. Não sei se dá pra ver, né? Vermelhinhos, ó. Então você veja, né? Uma mesa de som com VU analógico ainda, né? Com lâmpada para acender, é coisa bem pré-histórica mesmo, né? Não se usa mais. Darcy Ribeiro, boa noite. Nos anos 80, nós fazíamos bailinho com um Quasar que é 5500, mais 2 caixas tobogã, falantes de 15. O Quasar fritava, mas não queimava. Som aí para 200 pessoas. Pergunto, dá para confiar hoje numa potência moderna de hoje? Eu acredito que sim, né? Óbvio, teria que confiar. Não é à toa que o pessoal faz sonorização com potência moderna, né? Os Quasar, os 5500 fritando com somente 2 falantes de 15, eu acredito que os seus falantes eram de 4 ohms, né? Porque eu já toquei, não, com 5500 eu não toquei, mas já toquei festa com 7070 e ele esquenta, mas com 2 falantes, não, nem tanto assim. Mas é isso aí mesmo, sempre acontecia isso, ele esquenta. César, por que os Quasar esquentam tanto, né? Por que uma potência moderna não esquenta a mesma coisa que um Quasar? Porque são topologias, digamos assim, diferentes, né? O Quasar, ele tem um dissipador físico, né? Então você tem um dissipador ali, uma chapa de alumínio, no caso da versão 100X, da versão com X tem uma chapa estriada com alumínio, tem uma versão que tem esse dissipador para fora, tem versão que tem o dissipador lá dentro, ele tem que ter os buracos na tampa. Então, na verdade, é o seguinte, esses equipamentos eles foram feitos para esquentar. Óbvio, né? Se o transistor está grudado ali no dissipador de alumínio, é para justamente aquele dissipador esquentar e não esquentar o transistor, certo? E aí, claro, aquele aquecimento ali vai aquecer a chapa de aço, vai aquecer tudo, vai aquecer o painel. Eu me lembro de um A1 que nós tocamos uma vez que o painel estava quente. Você imagina que é um painel de alumínio, né? E o painel quente. Você entendeu? Então, é óbvio que uma potência moderna não esquenta desse jeito. Por quê? Porque ela nem dissipador tem, né? Ela só tem ali uma carcaça de alumínio, onde você tem um cooler, provavelmente num sistema perfeito, né? Ele tem um cooler traseiro, um cooler frontal. Então o frontal ou o traseiro, eu acho que até poderia ter a opção de você utilizar, né, um empurrando e outro soltando, depende de onde você vai utilizar. Estou utilizando um rack fechado. Aí você abre a traseira, então ele tem que puxar pela frente e jogar para a traseira. Abro a frente, então eu jogo pela frente e puxo pela traseira, você entendeu? Mas basicamente isso, né? Então esse tipo de equipamento ele não esquenta, ou você não percebe que ele esquenta porque ele tem uma dissipação forçada por ventoinha, né? É a mesma coisa você pegar uma motocicleta refrigerada a ar com uma motocicleta refrigerada a água. Né? Então, é óbvio que uma motocicleta refrigerada a ar, se você deixar ela parada e ficar funcionando o cabeçote vai esquentar, vai esquentar. Agora, uma motocicleta refrigerada a água, de repente ela gira ali, o radiador
transfere a água quente para água fria e vice-versa, e vai resfriando, né? Então é o mesmo sistema. Então, claro que um quasar esquenta muito mais que uma potência moderna. Agora, a pergunta que ele fez aqui, será que uma potência moderna é confiável? Cara, se não fosse confiável, ninguém comprava, né? Então, com certeza, as potências modernas deveriam ser bem confiáveis, né? A questão é, que exemplo, né? A potência que a gente utilizava lá nos anos 80, que nem está falando, de um quasar, onde você tem 2 transistores por lado, né? Eu acho, não sei se o 400 watts tem 4 transistores por lado, eu não lembro, mas digamos que seja um 295, então 2 transistores por lado, certo? Então você tem 2 transistores, vai dar lá 50 watts por canal, está tocando, beleza. E aí ele esquenta, por quê? Porque são 2 transistores, aí esquenta mais. Agora, você pegar uma potência moderna que tem 20 transistores por lado, né? E aí, óbvio, ela esquenta menos, porque você tem mais transistores, ele está dissipando mais o calor ali. Só que qual é o problema? O problema é que você ter possibilidade de queimar um transistor quando você tem 2, eu acho mais difícil, né? Agora, quando você tem 16, se um abrir o bico, pum, para tudo, né? Então, eu não sei, né? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas potência moderna, com certeza, ela teria que ter a mesma ou mais confiabilidade do que um aparelho antigo. Só que se eu for ficar falando aqui, tem problemas, né? Exemplo, a Watson fazia potência onde você puxava o ar diretamente aos transistores. Então, digamos, o ar era puxado, jogava esse ar onde passa os transistores, onde estavam presos os transistores, né? E daí empurrava por trás. Só que você imagine, bom, tô tocando aqui na minha cidade e não tem umidade. Bom, mas se eu for pro litoral, aquele ar que tá puxando é ar de maresia. E para onde que o ar tá puxando? Para dentro do aparelho. E aquele ar tá passando ali pelos transistores. Vai corroer perna, vai corroer parafuso, vai corroer tudo, né? Então depois eles mudaram o projeto, fizeram um túnel de vento bloqueado, onde as placas ficam pro outro lado. E aí aquele ar que você puxa e empurra para trás, ele pode estar contaminado com maresia ou com qualquer outra coisa, mas não vai, ele não tem ligação com a parte interna do amplificador, você entendeu? Agora, você pegar essas potências mais antigas, né, que são ventiladas, onde você injeta diretamente um ventilador em toda a potência, você já imaginou? Tocar na praia. Vou tocar aqui na praia, beira-mar, que eu me lembro que aqui na minha região a gente fazia muito sonorização beira-mar na época. Hoje é mais complicado, mas fazia. Aí você imagina uma potência ali trabalhando o dia inteiro na beira-mar e a potência puxando o ar de fora, às vezes até mais quente do que o próprio amplificador, né? Tá no mar, tá no calor, puxando o ar de fora, injetando para dentro da potência e empurrando para fora. Então tudo aquele ar cheio de umidade com sal, com não sei o que, entrando dentro do amplificador, passando por placa, transistor, perna de capacitor, tudo, e depois ali ficando ali acumulada, destruindo tudo, e depois... Eu já falei demais, né? Mas a gente gosta de conversar sobre isso, né? Sobre amplificador, esse tipo de coisa. Eu ainda pretendo fazer vídeos assim, falando sobre essa evolução dos amplificadores, né? E por que os amplificadores nacionais... por que tem muito amplificador nacional, né? Vocês já sabem, né? Porque o amplificador é fácil de fazer. Então, inclusive num vídeo que eu postei sobre política aqui no canal, alguém veio falar assim, não, mas temos amplificadores nacional. Cara, então eu tenho que mostrar, eu vou ter que contar minha história com som automotivo, né? Som automotivo, basicamente, se for ver no Brasil, a gente pouco utilizou amplificador automotivo importado, né? Alto-falante é a mesma coisa, porque a gente tinha os alto-falantes nacionais, a gente tinha os amplificadores nacionais, a gente tinha os tweeters nacionais, mas não tínhamos CD players, né, nacionais, não tínhamos equalizadores. Alguns equalizadores a gente tinha, mas não tínhamos equalizadores, não tínhamos crossovers, né? Então, óbvio que a indústria nacional, a gente sabe disso, que a indústria nacional para falante, para amplificador, sempre foi forte, né? Continuando. Douglas Ribeiro, 1800, também é membro do canal, agradeço de coração lá a participação. Fala César, beleza? Tenho uma pergunta. Liguei um amplificador Philips HA325 a um DVD para ouvir meus CDs. Beleza, para ouvir meus CDs. O problema é que ele não tem o botão de corte de 20 dB. E o botão do volume amplificador é escalonado. Como o sinal do DVD com o CD é automático, né? Colocou alto. Desculpe. Como o sinal do DVD com o CD é alto,
no mínimo do volume já é bem alto. E eu ainda tenho um pré-GE400 ligado a esse set. Mas como o ganho é muito em volume, praticamente zero, tem alguma forma de dar um corte, seja na entrada de sinal do áudio ou até mesmo nas caixas de som, com um capacitor ou quem sabe com um trafo diminuindo a potência? Cara, vamos pensar. Então você ligou o DVD diretamente ao HA325. Se eu me lembro, não lembro exatamente, o HA325 é aqueles douradinho baixinho, né? Com um fiozinho vermelho, assim, de LEDs, né? Se não me engano é esse, o amplificador, né? E você pôs lá e mesmo assim o aparelho, você põe um pouquinho de sinal, ele já... Cara, você tem certeza que você está ligando no auxiliar? Tem certeza que você não está ligando no fono isso aí, cara? Dá uma confirmada se você não está ligando no fono em vez do auxiliar. Porque não é para ser isso aí não, né? Um volume, né? Um volume de um amplificador, né? De uma mesa de som ou de qualquer outro lugar, ele tem um ganho, né? Ele precisa ter esse ganho. Ou alguém pôs um potenciômetro nesse teu receiver, no seu amplificador, incorreto. Normalmente volume 100K. Se você pôr, se eu não me engano, né? Vou dar um exemplo. Se eu pôr de 50K, óbvio que só com um toquezinho ele vai aumentar muito mais que um de 100K. Eu não sei exatamente se é assim a proporção, tá? Teria que verificar. Mas é basicamente isso. Então se alguém trocou esse teu botão escalonado, aqui escalonado, ó, né? E colocou um botão mais sensível, aí pode estar acontecendo isso. Eu acho que não deveria estar acontecendo isso, né? Você pôr um pouquinho de volume e já está alto. Não é para estar assim, não. Então, ou trocar o potenciômetro por um potenciômetro mais sensível, ou você está ligando no fono, né? Não, César. O potenciômetro é original e eu estou ligando no auxiliar. Bom, você tem um pré-amplificador, né? Então, se você está usando o pré-amplificador, você pode ligar no auxiliar do pré-amplificador e aí passar para a entrada do auxiliar e fazer esse controle no volume do pré-amplificador. Que no caso do CP400, como é aquele deslizante, talvez ele, e se eu não me engano, no pré tem um sistema de sensibilidade. Então, o ideal era você fazer isso. Mas vou ser bem sincero para você. Essa questão de você... eu tenho um receiver ou um amplificador, certo? E estou usando ele e mesmo no mínimo é muito alto o meu áudio, mesmo sendo um CD injetado. Não sei, cara. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Porque por mais que seja um CD e um amplificador, cara, no mínimo 3 cliques, para você pelo menos ter um mínimo de som, eu acredito que seria, entendeu? Então realmente teria que analisar muito bem isso daí. Mas tente fazer um teste, faz o seguinte, tire do auxiliar e põe no tape, para ver se diminui o áudio. Pode ser que o seu problema seja na entrada auxiliar, que esteja com algum problema lá e não esteja cortando, né? Apesar que no auxiliar não corta. Mas tenta no tape para ver. Muda a conexão, né? Ou então joga o aparelho no pré e do pré para o receiver, entendeu? Para o amplificador, né? O A25. Mas vou repetir, cara. É muito estranho. Eu sei, né? Que a gente tá acostumado... A gente tem ouvido de pinico. Então a gente está acostumado a aumentar o volume mesmo. E acontece isso comigo às vezes. Às vezes eu tô com um equipamento assim que, só um toquinho já tá alto, né? Mas não é para ser tanto assim como você tá me falando, você entendeu? Vê lá o que você consegue fazer, faz uns testes lá e volta aí com a pergunta, a gente continua conversando, sabe? Tenta mudar a entrada, como eu disse, do DVD, passa pro tape, vê se vai continuar, vê se não tá ligando errado no fone, como eu já disse, né? Tem alguma coisa errada, eu acho. Continuando. Florida Today. Cabos para caixa de som. O que devemos saber? Cara do céu, isso aqui é uma pergunta bem complexa, né? Porque se você for pensar, os audiófilos, não vou comprar um cabo que foi extraído cobre lá de uma jazida na África do Sul, né? Carregada por negros que têm descendência totalmente africana, e daí eles são transportados somente por navios onde o capitão é negro, você entendeu? Tô meio que exagerando, né? Tô tentando fazer paralelos, né, as coisas aqui, mas você entendeu, né? Então, mas só que daí você pega pessoas que têm um pouco mais de, digamos assim, que tentam desvendar mistérios, né? Ou tentam entender as coisas. Aí o cara vai lá, faz um teste. Eu tô falando do meu amigo Douglas
N High Lo-Fi, né? Aí ele vai lá e faz um teste. Não, vou pegar esse cabo aqui, ó, que é específico para caixa, vou medir para ver se ele altera alguma coisa. Aí põe um fio de telefone, não digo, mas fio de extensão. Põe lá fio de extensão e é a mesma coisa, não altera nada, né? Eu acredito o seguinte, o que a gente deve saber com cabos de caixa? Óbvio que se você comprar um cabo de caixa específico para a caixa de som, é muito bom. Só que não adianta você falar assim, não, eu vou pagar R$ 200 o metro. Aí eu acho besteira, é melhor você botar um fio de... Cara, você pode pagar num fio de caixa o preço justo, você entendeu? Agora, pagar R$ 200 num metro, vou pôr 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, eu acho melhor se investir em outra coisa. E não nas... Daí o cara compra um par de cabo aí, com, sei lá, 5 metros de um lado, 5 metros do outro, 200 pau o metro, tal. Aí vai ligar, é uma caixa que não vale tudo isso, né? Então, pô, não adianta, cara, entendeu? Então, na minha opinião, gastar fortunas em cabo de caixa, a não ser, óbvio, que tipo assim, não, eu vou ligar daqui a 10 metros, né? Vou ligar longe. Ou então, tem alguns fios, né? Alguns cabos que são específicos para você passar na parede. Não, esse aqui vai me passar por dentro da parede. Ele é achatado, né? Chato, então você passa pela parede, põe aquela canaletinha e tal. Aí tudo bem, né? Porque ele é específico para você passar, não tem nada a ver com o áudio. Mas realmente, na minha opinião, eu sempre fui a favor disso. Você achar que um fio melhor vai melhorar o áudio, não, né? Cara, vamos dar um exemplo. Beleza, então eu vou comprar um fio de R$ 200 o metro. Aí ponho aqui no meu amplificador, aí ponho lá nas minhas caixas acústicas. Beleza. Daí quando você vai abrir a caixa acústica, ele tem um fio de cobre vagabundo que sai do conector até o alto-falante ou até o divisor. Então não adianta nada se pôr um fio porreta ali entre a caixa e o amplificador, sendo que lá dentro tem um fio vagabundo. A mesma coisa é um amplificador, né? Ah, não sei o que, vou pôr um fio bacana. Vou usar aqui no meu 1450 um cabo de caixa de R$ 200 o metro. Só que lá dentro, quando você vê a placa que sai, um fio que sai da placa para o conector, às vezes o cara fez uma manutenção, né? Normalmente quebrou o cabo tá quebradiço, que nem tem pessoal que troca todos os cabos de um aparelho desse. Aí o cara vai, não, vou trocar todos esses cabos aqui dentro. Aí quando você vai ver, o cara pôs um cabo normal ali, saindo da placa pro conector. Só que daí do conector para tuas caixas tá lindo, maravilhoso, mas lá dentro tá um cabo chuleta, ou até que tá perdendo alguma coisa. Deixa eu emendar aqui o vídeo. Então, é meio complexo falar isso, né, cara? Tipo, mas óbvio, né? Os caras vão querer te vender cabo de R$ 200 o metro quadrado. Se você tem condições de comprar um cabo de R$ 200 o metro quadrado, o metro, mas tem aparelhos que valem muito mais isso, beleza, sem problema nenhum. Mas eu acredito que não seria o investimento assim, se você tem sobrando, né? Não seria o investimento principal, na minha opinião, certo? Muito melhor você tentar investir esse valor numa caixa melhor, num amplificador melhor, ou num DAC separado do leitor, esse tipo de coisa, né? Acho que tem mais coisas aonde você pode investir do que num cabo de caixa, óbvio, né? Ah, vou pôr o caixotão, vou pôr um fio de extensão ali mesmo, César. Exemplo, a Gradiente usava uns cabos, né? Que ela vendia aí, até tô com aqui na minha frente, tô com os cabos aqui, né? Que normalmente você encontrava com esses systems da Gradiente que vinha original. Cara, era até com cabo bom, você entendeu? Mas hoje em dia, eu já peguei cabo desses cabos, já peguei som. Vou dar um exemplo. Peguei um som uma vez, pô, e não sai som. Não, tá queimado, né? Não sai som, daí você vai lá, experimenta a caixa tá boa. Experimenta um amplificador, tá bom. Aí se liga a caixa no amplificador, não sai som, não sai som. Por quê? Porque corroeu, né? Aí você tem cabo assim que você fala assim, puta, oxidou a ponta. Aí você vai lá, corta a ponta e não tem como. Você vai cortando. E tá tudo oxidado. Já correu a oxidação de um ponto ao outro do cabo. Tem que jogar fora o cabo, você entendeu? É a mesma coisa com solda. Ah, vou cortar aqui esse cabo, vou dar uma soldadinha aqui na ponta para poder fazer um conectorzinho. Não pega a solda. Tá oxidado. E aí você vai indo até lá o final, tem que jogar fora o cabo, entendeu? Óbvio, esse tipo de cabo não tem como você manter, né? Mas você utiliza alguma coisa diferente, ó. Para não dizer que eu não utilizo uma coisa diferente, eu vou mostrar aqui, vou tentar puxar aqui, ó. Eu utilizo o nosso amigo Douglas, ele já falou que isso aqui não tem nada a ver, ó. O que acontece? Eu uso esses cabos aqui, ó, mas ele tem uma malha, ele é uma malha mais fina, ó. Tá vendo? Esses cabos aqui, o fio é mais fino e mais quantidade, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? É contrário desses fios que o pessoal tem aí nas caixas da Gradiente, né? Ó, vou até pegar aqui os fios da caixa da Gradiente.
Ó, tô falando desses cabos aqui da Gradiente, né? Então isso aqui ele vai oxidando, não vai pegando solda mais aqui e vai indo lá pra dentro. Então, ó, você veja esse aqui é um cabo que a Gradiente usava. Você perceba que ele tem um fio mais grosso, mais duro, certo? E menos quantidade. Os fios que eu utilizo aqui são esses aqui, ó. Qual é a diferença dele? Ele é mais fino, ó. Olha só, é fiapinho, ó. Tá vendo? Os fios são os fiapinhos, vai soltando aqui os fiapinhos. E ele tem mais quantidade de cabo, você entendeu? Mais fios, mais finos, apesar de ele ser o mesmo tamanho do outro ali, só que ele é mais fino, mais fino. Mas isso porque eu consegui comprar esses cabos aí na época que, tipo assim, se ia nas lojas, né? Os caras colocavam assim naqueles caixotes, os cotocos dos cabos, sabe como? Tipo assim, tem loja que vendia equipamentos de som, ou vendia fiação, esse tipo de coisa, e daí de repente sobrava aqueles cotocos, né, tipo 2 metros, 3 metros, não vendia, o cara fazia uns rolinhos e jogava numa caixa e ó, R$1, R$2, eu fui lá e comprei, né, pô, legal os cabinhos, vou comprar, mas não compraria, assim, de pagar o preço certo nesses cabos não, entendeu? Então, eu não dou muito valor para isso, mas é óbvio, né, eu não sou um ouvinte de qualidade, eu não sou um ouvinte de hi-fi, de sentar no meio da sala, duas caixas, na disposição correta, um a 1,55 m de um lado, a outra a 1,56 m, porque o meu receiver está desbalanceado do outro, e sentar no meio, e daí, não, o RCA sai limpo. Eu não, né? Eu uso pré-amplificador, uso equalizador, né? E às vezes eu tô curtindo aqui, se eu tomar alguma coisa com malte, aí às vezes estou escutando uma coisa que nem deveria estar escutando. Então é diferente, né? Então eu posso usar qualquer cabo. Mas isso é a minha opinião, né? Você tem que escutar o outro lado e ver quais são os argumentos de um outro lado. Eu vou repetir, vou citar meu amigo Douglas, que ele fez o teste. Pegou um fio normal, não mudou nada, a leitura do osciloscópio do áudio, com um fio caro, né? Digamos assim. César, em qual frequência você sugere usar o desmagnetizador do tape deck? Desmagnetizador, cara, na teoria, eu acho que daria para utilizar toda vez que você for gravar, né? Então, digamos assim, usar de vez em quando. Cara, se eu vou gravar, se eu vou fazer uma gravação, quero fazer aquela gravação bem feita e tudo mais, cara, a limpeza no tape deck tem que ser feita, certo? Eu quero gravar, ainda mais hoje em dia, que se os caras põem as fitas ruins, né, fita mal fabricada, ou até fita muito antiga e tudo mais. Então, na minha opinião, toda vez que eu fosse fazer uma gravação que eu quisesse que a gravação ficasse muito boa e tal, eu desmagnetizaria o tape deck toda vez que eu fizesse isso, né? Eu não sei se existe eu tenho aqueles livrinhos de normas, né, de manual, de o que fazer e como fazer. Um livrinho até que eu tinha 2 unidades aqui, eu vendi uma, né? Tem que ver lá se eles dizem alguma coisa sobre o desmagnetizador. Mas eu, toda vez que eu fosse gravar, né, eu usaria o desmagnetizador. Mas o ideal seria utilizar o desmagnetizador quando você sentir que a tua gravação está ficando alterada, né? O desmagnetizador pode contaminar ou então gastar a cabeça? Eu acredito que não, né? O que gasta a cabeça é o atrito entre a fita e a superfície do cabeçote, né? Então, se eu passar o desmagnetizador com a borrachinha certinha ali e simplesmente só passar o desmagnetizador para puxar ali o que tiver, né, de sujeira, alguma coisa assim, ou internamente, né, fazer alguma coisa com ele lá, eu acho que não é prejudicial, não. Mas, como eu disse, você pode usar tudo toda vez que for gravar, ou então de vez em quando, né? Continuando. Jonathan Bloom, salve. Não tem muito a ver com o tema do canal, mas eu tenho ligado em uma das auxiliares do System One um PC de mesa com um gabinete antigo tipo servidor, com uma configuração antiga, e rodo o Windows 7 nele para YouTube. Shows, séries, música em formato lossless, acho que é isso, né? Lossless. Que eu uso para gravar minhas fitas de rolo e também para assistir DVDs. Notei esses dias um movimento de resgate e nostalgia pela era da informática dos anos 90. Não é esses dias, né? Já faz tempo isso. Windows antigos e etc. Inclusive com grande comunidade dedicada a restaurar e conservar essas máquinas. Você também acha interessante ou tem nostalgia pelos PCs?
de mesa, Windows e etc., que tanto marcaram aquela geração, pois lembro que a Gradiente chegou a fomentar o PC deles, chamado OZ, como centro de multimídia. Uma ideia que, ironicamente, não é mais tão popular. Obrigado. Cara, são duas questões aqui. Você utilizar o PC para áudio, né? Você falar isso para uma pessoa hoje, para alguém novo, né? Assim, não, como assim usar o PC, né, de mesa para áudio? Para que isso? Se eu tenho meu celular, se eu tenho o meu pendrive, não sei o quê. Eu sou da época do PC do áudio, né? Então, porra, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro PC em 1998, a exigência que eu queria era que tivesse gravador de CD. Por quê? Porque eu queria gravar meus CDs, você entendeu? Então era para áudio, comprei meu computador para áudio. Eu me lembro que quando eu comprei o meu computador, eu quero o Media Player, eu não lembro qual que era. Tem vários, né? Nem lembro os nomes, mas porra, a primeira coisa que eu fiz foi instalar um Media Player. Pra quê? Pra mim poder jogar meus CDs no computador e depois escutar ali no Media Player, você entendeu? Então, com certeza, eu usava um PC de mesa para áudio. Na época não tinha internet, a internet era difícil de ter, foto, eu usava para áudio, para gravar música, né? Então, com certeza, isso é uma coisa legal de ser feita, na minha opinião. Hoje, muito... Exemplo, quando eu estava pesquisando em fazer as plaquinhas pendrive, eu pensei em adaptar um notebook dentro do tape deck. Então, seria como pegar uma placa de notebook, enfiar ali dentro do tape deck, fazer a fonte talvez do notebook mesmo, ou então do próprio tape deck. Por que você não conseguiu fazer, César? Eu não consegui fazer porque você tem o problema do Windows. Qual que é o problema do Windows? O Windows tem que apertar o Power, aí você vai ter que iniciar, botar a senha, botar Enter, botar alguma coisa, ele não inicia direto. Então, porra, o ideal seria você dar o player, o Power, e ele já iniciar com o player de música aberto ali. Como uma plaquinha dessa que a gente adapta agora, hoje em dia, num tape deck faz. Você entendeu? Então, na época eu pensei, vou adaptar um notebook velho aqui. Você entendeu? Porque não precisa ser um notebook, nossa senhora. Então, poderia ser um notebook velho, mas o Windows, né, tem todo esse trâmite de ligar, de desligar. Então, tem essas porcaria que é difícil. Não sei se existe algum outro sistema operacional que seja mais fácil. Então, eu pensei nisso na época, mas hoje em dia, você falar em PC para áudio, né, ninguém dá nem bola. Mas sim, eu utilizei e eu acho interessante utilizar, né? Com relação aos equipamentos mais antigos, você ter esse saudosismo, né? Cara, infelizmente começou a pegar valor, né? Então, porra, eu me lembro que eu tinha umas caixas de disquete, né? Então, porra, eu jogava fora isso. E hoje, pô, o cara tá vendendo uma caixa com disquete com um programa antigo lá por R$800. Eu me lembro que quando eu comprei meu Windows 90 e o meu computador 98, alguém chegou, junto com o equipamento de som, o cara me vendeu uma caixa do Windows 95 com CD, com manual, caixa. Eu olhei aquilo e falei assim, pô, eu tenho meu 98 aqui, né? O que eu vou fazer com essa bosta? Eu joguei fora. Hoje uma caixa com um programa Windows original, na caixa com folheto, com código, com cerezinho, tudo bonitinho, pô, eu venderia pra um saudosista aí por uma grana federal, você entendeu? Então existe, mas só que eu não tenho interesse nenhum, né, em comprar um computador, gastar dinheiro com um computador antigo, mas a gente sabe que existem pessoas que estão recuperando esses equipamentos mais antigos e tudo mais, mostrando, né, os caras mostram aqueles gabinetes com 25 mil placas lá dentro e tal, e não sei o que. Eu acho bonito, romântico e tudo mais, mas pra mim, não tenho interesse. O computador que eu tenho é um computador antigo, né, 2007, né, foi quando eu troquei o meu 98 por um de 2007. E o de 2007 eu uso até hoje. Claro, tem alguns upgrades ali, algumas coisas, algumas peças que meu amigo Douglas me mandou, que eu andei engebrando ali para tentar melhorar ele, mas basicamente eu utilizaria ele para áudio, para mais nada, né? Então é mais ou menos isso, né? Eu acho interessante utilizar um notebook, alguma coisa assim, para áudio. Melhor, na minha opinião, muito melhor do que o celular, né? Continuando. Vladimir Espíndola é membro do canal também, agradeço de coração, muito obrigado, vamos lá. Opa, César, segundo várias explicações que vi no YouTube, eu entendi que se ligarmos dois pares de caixas em série
num mesmo receiver ou amplificador, ele vai sentir a impedância da soma das impedâncias das caixas. No caso, um par de 8 e outro de 4, a soma total ficaria em 12, certo? Na teoria, basicamente seria isso. E se esses dois pares de caixas forem ligados nesse mesmo aparelho, mas ao invés de série fossem ligados em paralelo? É basicamente isso, né? Série multiplica, paralelo divide. Então seria você pegar 8 mais 4, são 12, seriam 6 ohms daí, estaria utilizando, né? Dois pares de caixas foram ligados nesse mesmo aparelho, mas em vez de em série, fossem ligados em paralelo. O correto seria somar a impedância dos dois pares e dividir pela metade? Exatamente. No caso, 8 mais... Exatamente. Que dividido por 2 daria 6 ohms. Essa seria a forma correta de calcular? Seria basicamente isso, né? Só que o que eu vou te dizer é que, na minha opinião, existem alguns problemas, né? Porque você ligar caixas com impedâncias diferentes ao mesmo amplificador, eu particularmente não faria, porque talvez a caixa de menor... Porque você sabe que a impedância, né, ela não é fixa. Então, digamos assim, não existe uma caixa que é 8 ohms. Não, ela é 8 ohms, mas ela pode variar para 8, dependendo do corte de frequência que está utilizando lá, ou algum som estranho que ela entre. Se você for ver, né, uma caixa que trabalha de 20 a 20, né, em 8 ohms, ele vai ficar variando. 8, 7, não varia muito, entendeu? Não varia. Então, aquele som audível, né, que você escuta e tudo mais, essa frequência que normalmente a gente escuta, não altera a impedância, altera pouca coisa, vai um pouco mais abaixo, né? Mas o meu problema são justamente aqueles sons que você não escuta. Então, digamos assim, existe... vamos lá, vou dar um exemplo. O pessoal costuma cortar o filtro do PM5000. Ah, não, o PM5000 tem um corte de 50 Hz ali, que ele não toca para baixo de 50 Hz, você entendeu? Por quê? Porque nessa época não tinha caixa que respondia a menos de 50 Hz. Então você não tinha necessidade de você ter um amplificador que tocasse menos de 50 Hz. Quando você tira aquele filtro, o toca-discos, principalmente, que é a mídia de época, ele pode emitir algum som fora dessas frequências? Óbvio que pode. Quem nunca chegou e falou assim, porra, o meu toca-discos está ligado aqui, eu não estou escutando nada e a caixa está lá, ó. Certo? Eu já vi caixa ligada ao amplificador com problema que a caixa ficava assim, ó. O que é aquilo? É uma frequência tão baixa, que você não está escutando, mas o falante está lá mexendo. Entendeu? Agora eu te pergunto, essa execução do alto-falante, se eu acabei de dizer que de 20 a 20 ele flutua só um pouquinho a impedância, com essa frequência de 5 Hz, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou então uma frequência menor ainda, que ele fica fazendo isso daqui, qual que é a impedância do alto-falante? Né? Ela baixa mais ou ergue mais? O que acontece? Então, o maior problema, na minha opinião, de caixas com baixa impedância é você não ter margem. Se você tem uma caixa com 8 ohms e está ligando num amplificador que trabalha de 4 a 16, pô, você está no limite ali. Mas César, você acabou de me falar que se a gente escutar música normal e o áudio que a gente escuta não vai variar muito. Mas o problema não é esse. O meu problema são outras coisas que podem estar fazendo com que o teu amplificador esteja respondendo e que o teu alto-falante esteja respondendo que você não escuta, e que possa baixar a impedância de uma maneira que possa danificar teu amplificador. Então vou dar um exemplo. Pô, então eu posso... E normalmente, pessoal, normalmente é isso que queimava 246, 366, né? Então o pessoal ia lá e falava assim, não, eu tenho um 246, ele trabalha de 4 a 8. Então eu posso ligar Master 220, que é de 4 ohms. Beleza, aí o cara lá ligava. Só que acontece tudo no mínimo do mínimo. Só que uma caixa de 4 ohms ela pode chegar a 6 ou 3 ponto alguma coisa. E aí se você manda uma frequência, que é justamente o que acontecia quando você usa pré-power no equalizador do 246, do 366, que é justamente esse tipo de ruído, né, que acontece, que a caixa responde e o amplificador às vezes está numa impedância muito baixa, a caixa respondeu e queimou o amplificador, baixou muito a impedância, você entendeu?
Você consegue entender? Normalmente é isso que acontece com 246 366. O cara vai lá, liga, um Super A muito sensível, uma caixa de 4 ohms, e aí ele está escutando um disco, aí de repente ele vai lá, bate o braço do disco em cima do disco. Pum! Foi uma frequência ali que fez com que a caixa baixasse de 4 para 3 ponto alguma coisa, ohms, queimou o amplificador. Você entendeu? Ah, o cara foi lá, colocou o braço e, sei lá, bateu, ou então botou a mão ali, tava com o aterramento solto e fez brrr. Pronto, a tua caixa respondeu lá alguma coisa que fez com que a caixa mudasse a impedância, o amplificador tá no limite dele, tá na sensibilidade máxima ali, baixou a impedância, queimou o receiver, queimou o amplificador. Você entendeu? Então, por isso que eu sou totalmente contra, né? Quando eu via caixas de 4 ohms em 246, 366, eu já, putz. Tanto é que eu vou usar a minha experiência própria. Normalmente você ia na casa da pessoa, pô, eu tenho um System Compo aqui, né? Claro, não é assim que as pessoas falavam. Tem um som velho aqui, na época boa, né? Na época auge, que você conseguia comprar equipamento de qualidade. Então acontecia isso, a pessoa chegava assim, pô, tem um equipamento antigo aqui da Polivox, da Gradiente, você compra? Compro. Que aparelho que é? Ah, com um monte de peça aqui. Então vai lá e vai começar a me dizer, ah, eu tenho aqui um Model 366, tenho aqui um Model 16, tenho aqui um CD4000, tenho aqui um S10, beleza. Da onde que você tirou? Não, comprei novo, não tô usando mais, tá aqui parado, venha buscar. Aí quando eu chegava lá e falava assim, pô, o cara tá com caixa Master 220, cara, a chance desse amplificador estar funcionando depois de 30, 40 anos aí é zero. E não dava outra. Normalmente você lá já vai, pô, tá queimado o amplificador. 100% de chance, você entendeu? Por quê? Porque uma caixa dessa, 30 anos o cara usando ali, e de repente já não, joga o tocadiscos pra cá, puxa fio, conecta o cabo sem abaixar volume. Abre, não adianta, entendeu? Então, falando sobre caixa acústica em amplificador, a minha opinião é que você tem que utilizar um amplificador não no mínimo, certo? E não, no máximo não teria problema, mas não muito no mínimo. É óbvio que existem amplificadores e amplificadores. Então você utilizar 246, 366, principalmente os Super A, até os JVC, né, Super A, tudo falando dos 3.0, 5.0, você utilizar caixas de 4 ohms é uma judiação absurda, na minha opinião. Óbvio, você pode utilizar 4 ohms em um H2? Sim, porque o H2, por mais que ele diz lá 4 a 8 ohms, tem gente aí, você sabe do que eu tô falando, já fez teste com H2 em 2 ohms. Ah não, H2 toca em 2 ohms. Sim, mas quanto tempo? 20 minutos? 30 minutos? Então ela tem essa margem de tolerância. Então se acontece o que eu acabei de te dizer, você está com uma H2 em 4 ohms e de repente vai lá e entra uma frequência mais baixinha, essa frequência baixinha faz com que altere a impedância da caixa. A caixa cai para 3, para sei lá, 3,5, 3, né? 2,5. Beleza, porque a H2 tem essa margem de segurança. Óbvio, essa frequência que ele vai dar ali, que vai alterar, né? Esses sons que eu fiz são os que a caixa vão fazer, são milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Então, claro que o H2 vai lá para 2.5 ohms e já volta. Beleza. Agora, você manter o H2 em 2.5 ohms por 20 minutos vai torrar o amplificador, entendeu? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu tentei falar aí o que eu imagino, o que eu acho, né? A minha opinião sobre... O que aconteceu aqui? Ah, tá aqui. Putz, tô com todos os meus chips aqui, ó. Daí agora fui mexer no meu braço e senti que caiu alguma coisa. Quando vi, os chips estavam grudados no meu braço aqui, que eu tava com o braço em cima deles. Então basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se tem mais alguma questão, alguma coisa que eu falei que você discorda, que você queira colocar a sua opinião, ou então colocar um outro tipo de argumento, né? Lembrando, esse canal é democrático, pode pôr todo argumento aí, a gente continua conversando. Inclusive eu queria ter feito toda sexta-feira um vídeo sobre política lá, o pessoal falando algumas coisas lá, a gente vai conversando, né? Se você não conversa, você não evolui. Então você tem que ir conversando. Eu ponho o meu ponto, você põe o teu, eu ponho o meu, você põe o teu, até a gente achar uma conclusão. Agora, se você não fala nada, fica quieto, a gente fica amarrado aí às coisas que te dizem. Então é isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Esse foi o Resposta de Sábado 324. Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. Grande abraço. E a mesinha aqui, ó, tá à venda. Tem interesse em comprar uma mesa nunca usada praticamente? Bem conservada, acho que eu vou fazer um vídeo testando ela para ver se ela ainda funciona depois que eu guardei ela na caixa aqui por 3 anos. Grande abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. Grande abraço, até a próxima.